A estreita ligação entre o Reino de Portugal e a Igreja desembarcou no Brasil desde o seu descobrimento. A terra, encontrada por acaso no caminho das Índias, iria se aproveitar das mesmas alianças do colonizador. Era preciso estruturar o poder a partir de uma instituição que, historicamente, sempre foi sólida, sempre foi forte, que era a Igreja, e que sempre esteve no poder. A Igreja era um espaço privilegiado. Ao mesmo tempo em que a instituição tinha influência social, ela detinha a informação e desenvolvia uma formação humanística. No momento em que existia no país pouquíssimas escolas, as famílias mais abastadas, as famílias que estavam no poder, ou mandavam seus filhos estudar na Europa, ou mandavam seus filhos para o seminário. Era uma forma deles terem essa formação diferenciada que os cargos do poder, os lugares do poder exigiam. A Igreja tinha um papel relevante na formação dos futuros políticos e também no próprio processo eleitoral. Cabia aos padres registrar numa espécie de censo quem eram as pessoas dotadas de renda mínima, exigência para obtenção dos direitos eleitorais. Diante da abdicação de Dom Pedro I ao trono, explodem no Brasil várias revoltas. Com o objetivo de pacificar o país em meio a tantos conflitos, foi promulgado em 1834 o Ato Adicional, que criava as Assembleias Provinciais. O clero continuaria com forte representação nas esferas do poder. No Rio Grande do Norte, o padre Francisco de Brito Guerra foi eleito como primeiro presidente do Parlamento Estadual, cuja sede foi a então Igreja Matriz de Natal. Nessa primeira legislatura, dos 20 deputados eleitos, 9 eram padres. Ainda no Império, começa um movimento que visa o afastamento do clero da política. Decretos por parte do Estado e orientações por parte da Igreja, como uma carta pastoral de Dom Antônio Joaquim de Melo, bispo de São Paulo. O pároco que desposa os interesses transitórios do mundo é um traidor a Jesus Cristo e é um lobo, e não pastor. E tomando parte e influência na política, jamais será útil, embora casto e anjo. Mas mesmo durante a transição para o período republicano, Igreja e Estado mantinham e legitimavam essa relação de poder. O Estado, para ser forte no Brasil, num primeiro momento, o Estado republicano, ele precisava do apoio da Igreja. E a Igreja, para continuar forte, continuar a ser essa instituição de referência, precisava também continuar a ocupar os espaços do poder. Essa é a grande questão. No Memorial do Legislativo Potiguar, um valioso documento registra a criação do Partido Católico no Rio Grande do Norte. Datado de 1890, com sede na cidade de São José de Mipibu, o município de Açu lança uma chapa para concorrer às eleições daquele ano. A doação desse documento foi feita por um dos nossos mais importantes colaboradores do Memorial do Legislativo Potiguar, que foi o professor Jurandir Navarro, jurista e historiador importante aqui na nossa cidade. No período, ele era presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Durante os mais de 180 anos do Parlamento Norte Rio-Grandense, 52 padres ocuparam cadeiras na Assembleia Legislativa. É o caso do Monsenhor João da Mata Paiva, que em 1936 foi deputado constituinte. Aos poucos, a Igreja orienta que os padres passem a atuar além das sacristias, abraçando as causas sociais e se afastando da política partidária. A Igreja passa a assumir as causas da sociedade e, nesse sentido, ela não pode mais
ter esse vínculo tão forte com as estruturas de poder. Então, o papel dela passou a ser formar cidadãos para essa nova realidade. Eu me lembro nos anos 50, quando a Igreja de Natal, o movimento de Natal, cria as escolas radiofônicas, e dentro do programa das escolas radiofônicas, existia um programa que eu gosto muito, estudei muito sobre ele, que era um programa de educação política. E o objetivo desse programa era justamente formar lideranças no campo e na cidade. A igreja trabalhou, por exemplo, na criação de sindicatos rurais. Mas a participação do clero na política ainda continuava, embora menos expressiva. Em 1961, aqui no Rio Grande do Norte, o Monsenhor Valfredo Gurgel ocupa uma cadeira no parlamento. Em seguida, ele assume a governadoria do estado, na sombra do golpe de 1964. Ele era uma grande liderança na região do Seridó, que era uma região muito importante do ponto de vista político. Mas, acima de tudo, porque ele era um homem de igreja. E como homem de igreja, ele era mais fácil de ser aceito nesse momento tão conturbado da história política. O último clérigo a ocupar uma vaga no Parlamento norte-riograndense foi o padre José Dantas Cortês, em 1979. A partir daí, você não tem mais nenhum padre ocupando esses espaços da política formal. Não significando dizer que eles não façam política, uma outra forma de política. Até hoje, os movimentos esperam o posicionamento da CNBB sobre determinada coisa, porque isso fortalece determinadas posições. Para ajudar a contar e preservar essa história, o Memorial do Legislativo Potiguar guarda documentos e objetos pessoais doados pelas famílias dos clérigos que fizeram parte do Parlamento do Rio Grande do Norte. As doações do acervo do ex-deputado e padre Cortês foram feitas pela família, representada por sua irmã, Margarida, que delegou a responsabilidade desse acervo ao Memorial do Legislativo Potiguar, a pessoa de Bernadette Oliveira, jornalista, nossa coordenadora, e como se fosse uma entrega da própria história do padre Cortês, da própria vida do deputado, e a partir dessa entrega, todo aquele acervo ficou resguardado ao Memorial do Legislativo Potiguar, que serviu e serve de guardião desse tão importante acervo do último religioso, padre, deputado da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Conhecer nossa história política nos ensina sobre o passado, mas também nos faz entender o presente e aponta os caminhos do nosso futuro. Segundo o historiador Mark Bloch, o presente não existe, pois no instante que ele nasce, morre. É nesse caminho que procuramos, de todas as formas, preservar a história do Rio Grande do Norte, preservar a história do Parlamento Potiguar, para que as gerações futuras tenham acesso e tenham conhecimento a essa história.